1 Coríntios, onde estamos no tema a importância da ressurreição de Cristo. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a seguir. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que creres em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, o que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Podeis assentar? Meus amados, hoje, no estudo de 1 Coríntios, o tema é a importância da ressurreição de Cristo. Por que precisamos falar sobre a ressurreição? A ressurreição de Cristo é o maior milagre da história, ou é o maior embuste da história. É a ressurreição de Cristo. Cristo venceu a morte, temos provas disso. Porém, se Cristo não ressuscitou, somos um bando de pessoas enganadas, pregando que Jesus ressuscitou, mas não acreditamos na ressurreição. Outra coisa, Jesus saiu do túmulo, e então uma mentira tem transformado o mundo. Agora eu vejo que a cruz sem a ressurreição é símbolo de fracasso e não de vitória, porque o que adiantava Jesus ter morrido e não ter havido ressurreição? Então nós estaríamos refém da morte até hoje. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte estaria vencendo nós até hoje. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele não poderia ser Salvador. Por quê? Porque se ele permanecesse dentro da sepultura, não teria salvado ninguém. A salvação dele veio depois que ele ressuscitou. Ele ressuscitando, a primeira coisa que foi vencido foi a morte. Segunda coisa que foi vencido foi o próprio diabo. Por quê? Porque o diabo não teve como dizer assim: eu matei. Não, você matou, mas ele ressuscitou. O diabo consegue até tirar a vida, o que ele não consegue é dar.
Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria o maior embusteiro da história. Se Cristo não ressuscitou, o engano salvou o mundo. Eu vejo dois pontos interessantes. Do capítulo 1, do capítulo 15, versículo 1 ao 11, eu vejo o apóstolo Paulo demonstrar a certeza da ressurreição do nosso Salvador. Agora, falando ainda da suprema importância da ressurreição de Cristo, eu vejo do versículo 12 ao versículo 19, eu vejo Paulo, ele se põe a refutar. O que é refutar? É você combater com provas. Do versículo 12 ao 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo refuta aqueles que diziam não haver ressurreição dos mortos. E em nenhum lugar na Bíblia essa doutrina é tratada de maneira tão profunda, exaustiva e completa quanto neste capítulo. O capítulo 15 de 1 Coríntios, ele praticamente defende com unhas e dentes a ressurreição de Cristo. E eu vejo aqui que elas devem ser guardadas na mente, elas devem ser retidas firmemente. Nós vemos aqui a leitura que a pastora leu: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Pastor, ser fiel no quê? No que nós precisamos ser fiel até a morte? A Bíblia diz bem assim, em Hebreus capítulo 10, versículo 23: retenhamos firme a confiança da nossa esperança. Mateus capítulo 10, versículo 22 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que estava acontecendo com a igreja de Coríntios? A igreja de Coríntios estava começando a desacreditar da ressurreição de Cristo. A igreja de Coríntios era uma igreja que pregava que Jesus ressuscitou, acreditava que Paulo pregava a ressurreição de Cristo, porém não acreditava na ressurreição dos mortos. Não acreditava, achava que só Jesus ressuscitou. E pronto, ninguém mais poderia ressuscitar. Ninguém mais poderia ver o milagre de ressurgir dos mortos. Nós vamos ver que a igreja de Coríntios começou a abandonar a sua fé e a substituir a teologia pela filosofia grega. Tá? A filosofia grega acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. A filosofia grega, ela acreditava na vida futura, mas não na ressurreição. Os gregos acreditavam no dualismo filosófico. Para eles o espírito era essencialmente bom, mas a matéria é essencialmente má. Então o teu corpo é má. Segundo eles, o nosso corpo é má. Nós nascemos em pecado, mas se o nosso corpo tiver o Espírito Santo, nós nos tornamos um templo. Entendeu? A habitação de Deus. Nada havia de bom no corpo para eles. Então os gregos se inclinavam para o ascetismo ou para o hedonismo. Eles adotavam o enclausuramento ou o licenciosidade. Aí eu vejo que quando Paulo pregou sobre a ressurreição na cidade grega de Atenas, o povo escarneceu de Paulo. Quer ver? Abre a Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 32. Nós vemos Paulo chegar na cidade de Atenas, começar a pregar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Ponto. Só foi falar da ressurreição que ele começou a ser papel de piada. Lê lá para nós, Atos 17 e 32, bem alto. Como ouvimos falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Tipo assim, eu vou querer ouvir isso aí de novo. Mas outros
começaram a fazer piadinha. Nós vemos que para os gregos a ressurreição era algo intolerável e absurdo. Para muitos a ressurreição era algo incrível. Atos 26:8. O que é que diz lá? Pois que julga-se incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Tá? A doutrina da ressurreição era uma coisa execrável e abominável para a mentalidade grega. Os saduceus, os teólogos liberais de Jerusalém, influenciados pela filosofia grega, não acreditavam na ressurreição do corpo. Tanto é que Paulo, durante sua prisão em Jerusalém, disse ao sinédrio judeu que estava sentado julgando, que estava sendo julgado por causa da doutrina da ressurreição dos mortos, ele falou bem assim, em Atos 23:6: hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Paulo, ele estava sendo julgado por coisas que os outros achavam que não acontecia. Entendeu? O próprio Paulo falou no capítulo 23, versículo 6 de Atos. Ele falou para o sinédrio, quando ele estava julgando Paulo: hoje eu sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Eu não fiz nenhum crime, é porque eu estou pregando a ressurreição dos mortos e vocês não acreditam nisso. O escritor afirma que Paulo destaca 3 aspectos fundamentais da doutrina da ressurreição. Primeiro, a ressurreição no passado, como um fato histórico, capítulo 15, versículo 1 ao 11. Outro fato também é a ressurreição no presente, como um artigo de fé, aquilo que eu postei naquele vídeo lá, é a ressurreição no presente. Pastor, a ressurreição no passado e a ressurreição no presente tem uma diferença. A ressurreição do passado, Deus foi lá e ressuscitou Cristo. A ressurreição do presente, ela vem através do que? Da nossa fé. Deus ressuscita. Para Deus ressuscitar Cristo, não precisou de fé de ninguém. Até o próprio Cristo disse: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Agora nós não. Para nós ressuscitar alguém, nós dependemos da fé. Está ali, capítulo 15, versículo 12 a 19, fala desse tipo de ressurreição. É a ressurreição do presente como artigo de fé. E no capítulo 15, versículo 20 ao 57, fala da ressurreição no futuro, como uma esperança bendita. Pastor, ressurreição no futuro? Sim, aquele versículo que diz: e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós vivos seremos todos arrebatados. Então nós temos 3 tipos de ressurreição que nós vamos falar, se der, hoje: passado, presente e o futuro. Entendeu? Faremos uma análise desse texto com algumas perguntas. Aí eu faço aqui uma pergunta. Vamos lá. Os mortos ressuscitam? Os mortos ressuscitam? Os mortos ressuscitam? O apóstolo Paulo menciona 3 provas da ressurreição de Cristo. Se vocês perguntassem para um grego se os mortos ressuscitam, eles responderiam com um não, rotundo e peremptório. Entretanto, Paulo diz à igreja de Coríntios que os mortos ressuscitam. Então ele arrumou um problema agora. Na verdade, a ressurreição é mais rica joia do evangelho, e Paulo oferece 3 provas verdadeiras e incontroversas. Primeira prova está aqui, a salvação dos coríntios. Pastor, a salvação dos coríntios veio por causa que Jesus ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, os coríntios não teriam sido salvos, porque a nossa salvação veio através da morte de Cristo. Um salvador morto, capítulo 15, versículo 1 e 2. Um salvador morto não poderia salvar ninguém. Se Cristo não ressuscitou, ele não tem nenhuma credencial para salvar.
O Redentor morto é impotente, nada pode fazer para redimir o pecado. Pastor, o escritor esclarece que a salvação é um processo presente, com suas raízes no passado, e a sua consumação vai ser somente no futuro. Eu vejo algo interessante, falando acerca da salvação dos coríntios. Eu vejo em Romanos capítulo 4, versículo 25, lê lá para nós, bem alto, para que todos possam ouvir. Romanos 4, versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A morte significava o que, Diácono Marcelo? A morte significava a condenação que estava sobre nós. Pastor, e a ressurreição significava o que? A nossa justificação. Entendeu? Se Jesus tivesse só morrido, teria pagado a pena. Não ressuscitou, não tem problema, nós ia pecar de novo. E aí, pastor? Deus ia ter que mandar qual filho de novo a morrer para nos salvar? Mas Jesus ressuscitou. Jesus morreu para pagar a nossa pena e ressuscitou para continuar nos perdoando através do sangue dele, para dizer assim: minha morte foi perfeita e única para todo sempre. Quando eu vejo Jesus falando isso, eu vejo uma segunda prova que o apóstolo Paulo usa aqui, as escrituras do Antigo Testamento. Nós temos provas que Jesus iria ressuscitar. A Bíblia diz, os profetas profetizavam. Quer ver? Salmo, olha aqui, ó. Abre lá a Bíblia em Salmo 16 e 10. Enquanto eu digo aqui, ó, Cristo morreu pelos nossos pecados, como diz as escrituras. Está lá no capítulo 15, versículo 3 e 4. Paulo está falando à igreja de Coríntios. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. Tudo já estava profetizado, já tinha sido preparado. Jesus ressuscitou conforme dizia as escrituras. A ressurreição de Cristo foi conforme diz as escrituras, um acontecimento histórico profetizado pelo próprio Deus. O que diz Salmo 16 e 10? Outro já abre Isaías 53, 4 a 6. Isso é o salmista que está falando. Está falando profeticamente de uma alma que ir para onde? Portanto, olha aqui, ó, Salmo 16 e 10, né? Portanto, está Salmo 16 e 10. Não deixarás minha alma no inferno, nem permitirás que teu santo veja corrupção. Portanto, não deixará minha alma no inferno. Por quê? Porque a alma de Cristo desceu até no Hades. Para fazer o quê? Pregar salvação para os corpos em prisões. Estava lá, que tinham morrido e ainda não tinham recebido a salvação, que era toda a alma. Ninguém vai a Cristo, ninguém vai a Deus senão por mim. Entendeu? Mas essa palavra, ninguém vai a Deus senão por mim, aconteceu só depois que Jesus veio para salvar. Mas e o pessoal que morreu antes de Jesus vir? Eles foram salvos, mas foram salvos crendo numa salvação que havia. E quando veio, ela foi lá onde é que estava, lá no paraíso, e disse bem assim: eu sou o Cristo. Eu vim aqui para que vocês me conhecessem, para que eu pregasse salvação para vocês, para que cumprisse aquela palavra que diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse ninguém não é só do nascimento de Cristo para frente, não, é ninguém. É desde Adão até no fim dos tempos. Por isso que Jesus precisou descer lá no paraíso, pregar para as almas em prisões. Então a Bíblia diz: não deixará a minha alma. Por que no inferno? Jesus foi ao paraíso. E por que Jesus teve que ir ao inferno? Por que ele teve que ir ao inferno quando estava na sepultura? Para tirar a chave. Ele entrou e saiu. Ele estava falando: não deixará a minha alma no inferno. É uma profecia.
Uma profecia do que ia acontecer lá na frente. Então aqui, ó, as escrituras do Antigo Testamento já estava confirmando que Jesus iria ressuscitar. E ainda o que diz mais o versículo depois da alma no inferno? Nem permitirás que teu santo veja corrupção. Nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Sabe por quê? Porque Jesus foi lá, pegou a chave e voltou. E quando ele ressuscitou num corpo glorificado. Então ele não viu mais a corrupção. Antes de morrer, ele se cuidou para não se corromper. E depois que ele ressuscitou, Deus não permitiu mais que ele se corrompesse. O que diz Isaías capítulo 53, 4 a 6? Outro já abre em Daniel 9, 26 e 27. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós reputamos com aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós estávamos em corpos leprosos. Entendeu? O que diz aqui, ó? Interessante que nós vemos dois estágios aqui do sofrimento de Jesus. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O que nos separa de Deus? O pecado. Pastor, o que fez? Agora nós entendemos aqueles furos que há com o irmão Gelson na cabeça, aqueles furos na lateral, aquelas marcas de açoite. Quem foi que bateu em Jesus? Quem foi que machucou Jesus? Quem foi que torturou Jesus até a morte? Está aqui a resposta. Não foi os carrascos lá, não. Foi quem? Foi nós. Sério isso? Pastor, está aqui no Antigo Testamento profetizado pelo profeta Isaías. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Entendeu? Então pensa bem antes de você fazer algo errado, porque cada vez que você erra, você acaba machucando Jesus. E outra coisa, foi ferido pelas nossas, olha aqui, ó, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Sabe o que é moído? Sabe o que é moído? Por que Jesus procurava ir orar no Getsemane? Getsemane significa, o significado de Getsemane é prensa. Getsemane era um jardim cheio de árvores de oliveiras, entendeu? E ali era apanhado as oliveiras, as olívias, né? E era colocado, as azeitonas, né? Isso, e era colocado na prensa. E essa prensa era prensado, até que saísse azeite. Quem foi que prensou Jesus? As nossas iniquidades. Não é por nada que quando Jesus, ele estava santo, ele estava bem. Quando Jesus começou a tomar sobre si as nossas iniquidades, começou a sentir o peso, começou a sentir a responsabilidade do nosso pecado, ele começou a clamar: Pai, dá para passar para outro esse cálice? O pai não falou nada. O que aconteceu? Jesus começou a sentir na carne o peso da aflição do pecado. Começou até a suar gotas de sangue. Aí agora nós entendemos. Outra coisa, Daniel 9, 26 e 27. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir
Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras. Então estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Olha o que o profeta Daniel está profetizando aqui, ó. Olha aqui, ó. E depois das 72 semanas, dá quanto tempo 72 semanas? Alguém pode somar aí? Só para nós. 72 semanas, dá quanto tempo? Hã? 72 semanas. Vamos lá. E depois das 72 semanas será tirado o Messias. Está falando que o Jesus ia ser tirado da terra. Tá? Ele já foi tirado da terra. Agora nós estamos. Pastor, quando eu vejo o Messias foi tirado da terra, aí olha só o que a Bíblia diz aqui. E não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação até o fim. Qual que é o príncipe que há de vir? Qual que é o príncipe que há de vir? O anticristo. E o povo que está trabalhando para ele está destruindo. Vocês conseguem ver, né? Já dá para ver a olho no carnal, já dá para ver o tamanho do estrago, já dá para ver, né? Até o ímpio já está notando o tamanho do estrago, pastor, e nós crentes estamos notando também, né? Príncipe que há de vir, uma inundação até o fim, e haverá guerras, então determinadas assolações. Pastor, agora eu vejo uma outra prova. Uma terceira prova. Cristo foi visto por várias testemunhas. Quem está acompanhando o estudo bíblico lá de Biluíla, nós vimos no 3º ou 4º estudo do livro de Atos sobre a ressurreição. Jesus ressuscitou. E aqui eu vejo capítulo 15, versículo 5 a 11 de 1 Coríntios, Paulo falar sobre as testemunhas. A ressurreição de Cristo foi um fato histórico, incontroverso, com várias provas incontestáveis. Paulo diz que Jesus Cristo ressurreto foi visto por várias testemunhas. Ainda fala que muitas das quais ainda estavam vivas quando Jesus foi ressuscitado. Foi visto por Pedro, por Tiago e pelos 12. Lucas capítulo 24, versículo 50, diz que e os levou fora até Betânia, e levantando as mãos o abençoou. Pastor, esse versículo está falando que Jesus levou os discípulos para fora da onde? Para fora da cidade. A primeira aldeia que tinha na frente, no lado ali na frente de Jerusalém, se chamava Betânia. E ele subiu um morro ali chamado Monte das Oliveiras, e ali foi aonde que ele abençoou, deu as últimas coordenadas para os discípulos, levantou as mãos, abençoou e ascendeu ao céu. Foi vista, entendeu? Pelos 12, foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só, e muitos deles ainda estavam vivos, tá? Então são testemunhas na íntegra, foram testemunhas. Se Paulo tivesse falando uma inverdade, obviamente seria contestado e cairia no ridículo, mas ele mesmo fala. E depois Paulo disse: Cristo foi visto também por mim, o último dos apóstolos. Está lá a prova em Atos capítulo 9, versículo 17, Paulo falando: entrando Ananias na casa, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho para onde vias, me enviou. Entendeu? O próprio Ananias falou que foi Deus, Jesus, que te apareceu no caminho. Paulo não falou nada para Ananias. O Ananias veio porque
o Deus que apareceu para Paulo mandou Ananias ali. O Deus que te apareceu lá no caminho para Damasco mandou eu vir aqui. Falou que você está cego, falou que você precisa de oração, falou um monte de coisa. Entendeu, irmão Paulo? Ué, por que o Ananias já chegou falando de irmão, chamando de irmão? Porque Deus já falou, ele está orando. Se está orando é irmão, né? Matador não ora mais. Matador, né? Essas são as provas históricas da ressurreição de Cristo. A ressurreição não é um fato científico, porque fato científico é aquele que você pode levar para um laboratório e reproduzir. Pastor, o que aconteceu com Jesus não dá para reproduzir. Aconteceu só uma vez. Entendeu? Aconteceu só uma vez. Outra coisa ainda diz que a ressurreição é uma prova judicial, tá? Não tem como repetir essa prova, todavia ela tem evidências incontestáveis. Lucas capítulo 1, versículo 3 fala: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Ele estava falando do que tinha acontecido. Lucas estava escrevendo para Teófilo detalhadamente o que tinha acontecido. Pastor, por que aqui na Austrália, antes deles cremar um corpo, fica uma semana lá fazendo investigação? Porque depois com o corpo cremado não tem mais como dizer, aconteceu ou não aconteceu. Entendeu? Jesus não foi assim. Jesus, o que aconteceu, aconteceu, e quem viu, viu, e teve que ser testemunha, pastor. E depois, o corpo foi levado, só ficou as provas. Quem é as provas que Jesus ressuscitou? Eu e você hoje ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, Austrália. Roqueto, para ser bem mais detalhado. Berserk, hoje às 7, 8 e alguma coisa. Entendeu? Pastor, é possível crer na ressurreição de Cristo e negar a ressurreição dos mortos? Paulo faz essa pergunta. Em primeiro lugar, o argumento lógico de Paulo é que se não houver ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Ele fala isso. Quer ver? Lê lá para nós, no capítulo 15, versículo 13 de 1 Coríntios. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Seria possível desvincular a ressurreição de Cristo da ressurreição dos mortos? Não. Por que não? Porque Jesus viveu como homem aqui nessa terra, igualzinho a eu e você. Entendeu? Outra coisa ainda, absolutamente não. Negar a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Cristo. Porque Paulo faz uma pergunta. Porque na igreja de Coríntios as pessoas estavam defendendo a veracidade da ressurreição de Cristo, mas estavam negando a possibilidade da ressurreição dos mortos, né? Tem pessoas hoje, que nem eu postei aquele vídeo lá, eu creio, né? Daquele casal que estava com o filho lá 18 dias já lá naquele congresso. Mas pastor, adianta eu falar eu creio, adianta eu dizer é verdade Deus, e eu não acreditar? Adianta, porque a igreja de Corinto estava assim. A igreja de Coríntios pregava que Jesus ressuscitou, pregava isso, mas pastor, longe de mim se um dia alguém trazer um defunto, viu? Longe de mim se um dia alguém pedir, vai lá orar naquela casa que tem um morto na cama, e se esse morto ressuscitar, a família inteira vai aceitar Jesus. Ah não, pastor, aí eu dou o telefone do diácono irmão Gelson, né? Ah não, aí eu mando lá, eu ligo para o irmão Fábio vai lá, porque... Pois é, a igreja de Corinto estava assim, irmã Juliana. Falava na ressurreição, mas não acreditava na ressurreição. E olha que interessante. Olha aqui, toda a argumentação de Paulo é que se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Essa é a lógica de Paulo. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, isso faz dele um mentiroso.
Isso faz dos apóstolos enganadores. Isso faz da Bíblia uma fábula e da salvação uma farsa. Se Jesus não ressuscitou, estamos perdendo tempo hoje aqui. Entendeu? Outra coisa que Paulo fala aqui, em segundo lugar, negar a ressurreição de Cristo é despir a mensagem cristã de 7 pontos essenciais. Primeiro ponto: Cristo não ressuscitou, tá? Cristo não ressuscitou. Negar a ressurreição é dizer assim, Cristo não ressuscitou. Mas o que diz no capítulo 15, 13 a 16? Lê lá para nós. E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, a qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos seguindo ou servindo um Cristo morto. Então nós estamos que nem os muçulmanos, adorando um profeta morto. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos nessa situação. Pastor, outra coisa que Paulo fala também, é vã a nossa pregação. Está lá no capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, a prática da pregação é perda de tempo. Não adianta de nada. Ouvir uma mensagem cristã é algo desprovido de propósito. Se Cristo não ressuscitou, a fé evangélica é vazia de sentimento, ou de sentido, de conteúdo e de qualquer proveito. Não adianta de nada se Cristo não ressuscitou. Entendeu? Agora outra coisa, se Cristo não ressuscitou, tem mais uma coisa aqui, é vã a nossa fé. Paulo está falando para a igreja de Coríntios: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Capítulo 15, versículo 14 ainda diz isso. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé é baseada numa mentira, num engodo. Se Cristo não ressuscitou, estamos fundamentando a nossa crença em algo vazio. Pastor, então não adianta nós falar dos ídolos, porque se Cristo não ressuscitou, nós estamos adorando uma coisa morta. Entendeu? Outra coisa que Paulo fala ainda: se Cristo não ressuscitou, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. E isso é grave, sabe por quê? Olha o que diz no versículo 15: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. E se Cristo não ressuscitou, nós estamos mentindo, então dizendo que Deus ressuscitou a Cristo. Somos testemunhas falsas e um bando de mentirosos, ao qual Ele ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Pastor, se Cristo não ressuscitou, estamos dizendo que Deus fez algo que Ele não fez. Isso é, o apóstolo Paulo está dando um esclarecimento para a igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios acreditava na ressurreição de Cristo, mas não na ressurreição dos mortos. É a mesma coisa. Jesus, ele viveu aqui como homem, entendeu? Ele morreu como homem, ressuscitou como homem num corpo glorificado. Por quê, pastor? Porque quem ressuscita, só quem pode ressuscitar é Deus. E nós cremos na ressurreição dos mortos. Muitas pessoas vieram da morte de volta, muitas pessoas nasceram mortas. Aqui está minha esposa que estava morta dentro da barriga, e Deus deu a vida para ela. Pastor, então eu acredito na ressurreição, porque a prova da ressurreição é o próprio Cristo. Agora, pastor, se o Cristo não ressuscitou, então não adianta eu dizer, ou se eu não acredito na ressurreição, não adianta eu dizer que Cristo ressuscitou, porque eu estou dizendo que Deus
eu estou mentindo, porque foi Deus que ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, eu estou dizendo que Deus fez uma coisa, mas não fez. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios: se Cristo não ressuscitou, então nós permanecemos ainda nos nossos pecados, porque a derrota de Satanás foi na ressurreição. Se lembra que Jesus, Ele desceu até nas profundezas do inferno, e o inferno estava em festa, porque conseguiram matar o Cristo. Mas quando o Cristo apareceu lá no inferno, o negócio mudou. Entendeu? Está aqui a chave da morte e da vida. Agora, pastor, agora Ele não tem mais essa autoridade, essa autonomia. Cristo ressuscitou. A primeira coisa que Ele falou quando saiu da sepultura: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Entendeu? Aí está a nossa vitória. Por quê? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se foi novo. Se você tem Cristo no coração, nem o diabo não consegue te machucar, porque tocando em você, está tocando a menina dos olhos de Deus. Mas se Cristo não ressuscitou, nós ainda permanecemos em pecado, ainda permanecemos em condenação. A nossa cédula da morte, o nosso testamento de morte ainda está lá. Mas Jesus ressuscitou. Pastor, Paulo fala aqui, capítulo 15, versículo 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. 15, 18: e ainda mais, os que dormiam em Cristo permanecerão. Tá? Olha aqui. Se Cristo não ressuscitou, a sua morte não foi vicária, e por isso ainda estamos perdidos. Se Cristo não ressuscitou, os efeitos da sua morte foram nulos. A ressurreição de Cristo é evidência de que o sacrifício que Ele fez a favor dos pecadores foi aceito por Deus. É a ressurreição que autentica o sacrifício perfeito e cabal de Cristo na cruz do Calvário. Pastor, quando o sacerdote matava um cordeiro por causa do pecado do povo, esse cordeiro só cobria o pecado. Jesus, Ele veio como cordeiro que tira o pecado. Tira o pecado, não cobre, tira. Então hoje eu não tenho mais o pecado, a não ser que eu peque. Mas se eu pecar e me arrepender, o cordeiro já morreu para tirar o meu pecado. Só basta, a Bíblia fala bem assim, ó: se com a tua boca confessares, eu te perdoarei. Pastor, outra coisa que a Bíblia fala aí, o apóstolo Paulo fala, é que os que dormiam em Cristo perecerão. Pastor, olha aqui, ó: se Jesus não ressuscitou, então aqueles que dormiam lá, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, que morreram temente a Deus, mas sem conhecer o Jesus da salvação, sem conhecer o Cristo que morreu, então morreram, eles pereceram. Por que, pastor, pereceram? Já vou explicar. Olha aqui, capítulo 15, versículo 18, diz bem isso, ó: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Jesus não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, não há esperança de bem-aventurança eterna. Se Cristo não ressuscitou, então a morte tem a última palavra. A ressurreição de Cristo não só tira o véu do terror, da escuridão de sobre o túmulo, mas também varre o abismo dos que separam de nossos mortos queridos. Sabe o que nos faz ter esperança de um dia encontrar o nosso ente querido lá na eternidade? A ressurreição de Cristo. Sabe por quê? Porque aqueles que morreram, nossos pais, meu pai, minha mãe, entendeu? Que morreram, eles vão ressuscitar. Assim como Jesus ressuscitou. Pastor, se Jesus não ressuscitou, então os meus pais não vão ressuscitar, vão ficar lá eternamente. Mas se eles ressuscitar, eles vão ressuscitar em Cristo, porque morreram salvos. Eles ressuscitando em Cristo, eles vão ressuscitar num corpo transformados. Aí se cumpre aquele versículo: os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, vivos, seremos transformados em corpos gloriosos também, e todos juntos estaremos entrando nas mansões celestiais. Mas nada disso vai acontecer se Jesus não tivesse ressuscitado.
Está entendendo? Estamos falando da ressurreição passada, da ressurreição presente e da futura. A outra coisa ainda, se Jesus não ressuscitou, Paulo fala ali no capítulo 15, versículo 19, que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, somos um bando de pessoas enganadas. Se Cristo não ressuscitou, o hedonismo está com a razão. Entendeu? Se Cristo não ressuscitou, quem está vivendo sem freios e sem absolutos está com a razão. Se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebemos, porque amanhã morreremos e acabou a vida. É assim que os testemunhos de Jeová pregam. Entendeu? Pode, é só 144 mil, então vamos fazer festa, porque morreu. Não, Senhor, a vida não termina na morte. Aliás, a tua alma nem morre. O corpo vai para a terra, mas a alma não. A alma vai ou para o paraíso ou para o lugar de tormento até o dia do juízo final. Outra coisa, a conclusão equivocada, a conclusão inequívoca de Paulo é, capítulo 15, versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícias dos que dormem. Agora Paulo começa a refutar, agora Paulo começa a provar que Cristo ressuscitou. Primeiro Paulo dá as objeções, se Cristo não tivesse ressuscitado. Agora a partir do versículo 20, Paulo começa a defender a ressurreição de Cristo. E essa foi a segunda pergunta que fizeram para ele: é possível crer na ressurreição de Cristo sem crer na ressurreição dos mortos? O que Paulo responde? Absolutamente não. Não é possível crer numa verdade sem crer na outra. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nós precisamos morrer em Cristo. O que é morrer em Cristo, pastor? É morrer na cruz. É morrer na cruz. Os nossos pecados precisam ir para a cruz. O nosso corpo precisa ir para a cruz. A nossa vida carnal precisa ir para a cruz. Para quê, pastor? Para se levantar uma nova criatura, um corpo restaurado, um corpo salvo em Cristo Jesus. Outra coisa, eu vejo aqui, o escritor diz a ressurreição nas provas. Ele prova 4 grandes fatos que podem mudar totalmente a perspectiva que o homem tem da vida nesse mundo e no mundo vindouro. Primeiro vamos lá, a ressurreição prova que a verdade é mais forte que a mentira. Abre lá, João capítulo 8, versículo 40, o que diz lá? Jesus é a verdade dos homens, Jesus é a verdade, e os homens quiseram matá-lo, exatamente porque ele falava a verdade. Sabe por que muitas das vezes você tem inimigos? Porque você fala a verdade. João 8,40 diz: mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, de Deus, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso, tá? E nós vemos uma prova que ele era a verdade em João capítulo 14, versículo 6. Presta atenção lá, João 14, 6. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele falou com as próprias palavras: eu sou o caminho e eu sou a verdade. E o povo de Israel lá, o povo judeu, os fariseus, eles queriam matar Jesus porque ele era a verdade. Se os inimigos de Cristo tivessem conseguido eliminá-lo, a mentira teria prevalecido sobre a verdade. Porém, Cristo ressuscitou. Se ele é a verdade prevaleceu. A verdade venceu a morte. A verdade venceu o mal. A verdade
verdade venceu a mentira, porque se a verdade tivesse ficado morta, o mal teria prevalecido, mas Jesus ressuscitou, a verdade está aqui conosco, está vivo. Por isso que a verdade vence o mal, é a prova que a verdade é mais forte que a mentira. A ressurreição é a garantia final da indestrutibilidade da verdade. A ressurreição de Cristo foi o grito de liberdade sobre o domínio dos mortos e a vitória que levou a morte em cadeias, tá? Outra coisa que Paulo fala também, a ressurreição prova que o bem é mais forte que o mal. João 8,44, que diz bem assim, ó: vós tende por pai ao diabo, que quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Entendeu? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pastor, Jesus está falando o que aqui, ó? Vós tende por pai ou diabo. Está falando dos mentirosos. Vós tem o vosso pai o diabo. Por quê? Porque quereis satisfazer os desejos do vosso pai. O pai quer que o filho lhe obedeça. Entendeu? Se Satanás é o pai da mentira, todo que mente é filho do diabo. Tá? A Bíblia está falando, pastor. Então, por favor, se você tem algum hábito de mentir, você sabe que você tem um pai. Entendeu? Saia fora dessa família o quanto é tempo. Peça carta de mudança. Tá? A Bíblia diz: vós tende por pai ao diabo, que quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Ele via a verdade, vivia na verdade, tinha a verdade, mas não se firmou na verdade. Pastor, o que aconteceu? A Bíblia diz que houve iniquidade no seu coração. Por que há iniquidade nos nossos corações? Porque nós não queremos nos firmar na verdade. Se nós se firmar na verdade, não vai haver iniquidade. A Bíblia diz lá no Salmo, se não me foge a memória, escondi, eu acho que é 119, 105, escondi a tua palavra no meu coração, isso é firmeza, para não pecar contra ti. Interessante, né? Vamos lá, a ressurreição prova que o bem é mais forte que o mal. As forças que crucificaram Jesus pretendiam o mal, e se não houvesse a ressurreição, o mal teria prevalecido. Mas houve a ressurreição, então o mal foi derrotado. Outra coisa que Paulo fala ainda aqui nesse estudo é que a ressurreição prova que o amor é mais forte que o ódio. Sabe por quê? Primeiro, Deus é amor. Jesus é o amor de Deus encarnado. Todavia, como é que é isso, pastor? Sim, o próprio Jesus falou: quem vê a mim, vê o Pai. Quem ama a mim, ama o Pai. Quem me obedece, obedece o Pai. Foi o Pai que me enviou. Entendeu? O que mais aqui, ó? Jesus é o amor de Deus encarnado. Todavia, aqueles que o crucificaram estavam tomado de um ódio, né? Ainda, esse ódio chegou ao extremo de chamar Jesus de endemoniado. Eles estavam com tanto ódio que não viam amor na vida de Jesus. Eles viam o próprio diabo. Será? Vamos ver, a Bíblia diz isso? Não sei, vamos lá. Esse ódio chegou ao extremo de chamar Jesus de endemoniado e afirmar que ele agia pelo poder do maioral dos demônios. Estavam falando que Jesus estava agindo pelo poder de demônios. Entendeu? Por isso que eu digo, meus amados, nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que se aprofundar na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão falsos profetas com doutrinas de demônios. Mas peraí, você precisa saber o que é doutrina de demônio, para não dizer quando o irmão está cheio da glória de Deus, que ele está cheio de demônio também. Porque tem gente que generaliza tudo, e nós temos que cuidar com isso. O que estava acontecendo lá com o povo judeu? Estavam dizendo que Jesus estava pregando o nome de demônio, expulsando o nome de demônio. Está lá em João capítulo 14, em Mateus capítulo 12, 27, lê lá para nós. Vamos lá. João capítulo, Mateus 12,
Mateus 12, 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam? Então os vossos filhos, portanto eles mesmos serão os vossos juízes. Olha só, Jesus falou, peraí, mas você está expulsando em nome do Beelzebul, em nome do próprio Satanás, né? Outra coisa que Jesus fala, outra coisa que Paulo fala, é que a ressurreição prova que a vida é mais forte que a morte. Jesus é a vida, Jesus a vida, sua vida não lhe foi tirada. Ele espontaneamente a Deus. Se lembra quando ele estava lá na cruz? Ele falou bem assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que naquela hora, então a morte não tirou a vida de Jesus. Jesus não ia se dar por luxo de dizer assim: ó, pega e me mata para você. Não, Senhor. Pai, enquanto eu tenho fôlego aqui, ó, estou entregando a minha vida em você. A hora que você quiser, pode tirar. Entendeu? A hora que você quiser, pode tirar. Então a vida venceu a morte. Se sua vida tivesse sido tirada dele, e se ele não tivesse ressuscitado, a morte teria a última palavra. Pastor do céu, João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala: eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e eu também sou a vida. E a prova da vida ser mais forte que a morte é que a vida foi lá no inferno, tirou da mão da mão de Satanás a chave do inferno e da morte. Tipo assim, a vida tem poder sobre a morte. Pastor, como os mortos ressuscitam? Acho interessante que, diante da pergunta como os mortos ressuscitam, Paulo ilustra usando 3 figuras. Vamos lá. Primeira figura é a figura da semente, que está lá no capítulo 15, versículo 35 a 38 e o versículo 42 ao 48. Como os mortos ressuscitam. Paulo começa a explicar para a igreja de Coríntios. A primeira figura que Paulo usa para responder essa pergunta é a figura da semente. Lê para nós capítulo 15, 35 a 38, bem alto. Quem achou pode ler. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que o corpo virão? Insensato, porque tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente, e o seu próprio corpo. Olha só, a partir dos versículos 42 a 48, Paulo fala acerca da semente. Ele diz que o corpo morto é uma semente. Entendeu? Versículo ali diz assim, ó: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. O sepultamento de uma pessoa é uma semeadura. É, pastor, é. O que nasce da semente é da mesma natureza. Você não pode plantar uma semente e nascer um outro tipo de pé. Você planta uma semente de milho, vai nascer um pé de maçã? Não, o que nasce é da mesma semeadura. Só que o que nasce num corpo novo. Mas o que morreu foi um corpo velho. A semente foi um corpo velho. Paulo emprega uma simples figura para nos ensinar a continuidade do corpo. Não é o outro corpo que vai ressuscitar. Quando você planta uma semente de um pé, por exemplo, manga, que nós temos manga aqui, não vai nascer pé de jabuticaba, vai nascer pé de manga. Então, se você semeia trigo, vai nascer trigo. Quanto à ressurreição, há continuidade também, descontinuidade. Outra coisa, o corpo ressurreto não é o mesmo. Se você plantou, se você sepultou um corpo podre, não vai ressuscitar um corpo podre. Vai ressuscitar um corpo novo. E não vai ressuscitar um corpo terreno. Vai ressuscitar um corpo ou glorioso ou corpo maldito. Mas vai ressuscitar um corpo diferente.
Bíblia diz: o corpo ressurreto não é o mesmo, como as mesmas características do corpo que foi semeado, entendeu? Ele é infinitamente superior. Assim como o bulbo de uma flor é feio, mas depois desabrochada, a flor, assim também é o corpo da ressurreição. A semente semeada morre, mas dela nasce uma planta linda e viçosa. Vamos manter nossa identidade no corpo da ressurreição? Primeiro, semeia-se o corpo corruptível e ressuscita em corpo incorruptível. Você pode ver, nasce, cresce, daqui a pouco vai envelhecendo. E se você quer ver um corpo envelhecendo na Bíblia, você vai lá para Eclesiastes 12, que o próprio Salomão diz bem assim, ó: lembra do dia do Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador nos dias do antes que venham os maus dias, em que não tenhas nele contentamento, antes que as janelas se fechem, antes que o copo de ouro se despedaça, antes que os guardas se enfraquecem. Ali na descrição de um corpo inteiro. Esse corpo corruptível fica cansado, fraco, doente. É esse aqui, ó. Nós nascemos em corrupção, entendeu? Alguém postou lá na página de teologia um tal de um profeta que diz que ele não tem pecado, ele é o Cristo. Se ele é o Cristo, por que ele morreu? Se ele é o Cristo, por que ele precisa andar sendo segurado? Se ele é o Cristo, por que ele está ali envelhecendo? Se ele é uma pessoa santa, ele não tem corpo corruptível, então por que ele está envelhecendo? Nós envelhecemos por causa do pecado. Tudo que acontece de mal nessa terra é por causa do pecado. Sentimos dores por causa do pecado, entendeu? Crescemos e envelhecemos por causa do pecado. Ficamos doentes, consequência do pecado. Alguém já disse que cada fio de cabelo branco que surge em nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Mas eu não quero brigar. Entendeu? Mas alguém falou: nossa face fica enrugada, nossos braços flácidos, nossas pernas bambas, o vigor se desvanece, a beleza exterior vai desaparecendo. Na verdade, nosso corpo está sujeito à fraqueza e à corrupção do tempo. O corpo da ressurreição, porém, jamais ficará cansado, envelhecido e doente, porque nós ressuscitaremos num corpo glorioso. Entendeu? Se alguém te chama de gordo hoje, só fala assim: ó, no céu terei um corpo glorioso. Se alguém te chama de feio hoje, só diz assim: ó, no céu vou ter um corpo glorioso. Se alguém te chama de magrelo, diz: no céu vou ter um corpo glorioso. Tá cabelo branco, no céu vou ter um corpo glorioso. Fala isso. O David fala. No céu teremos um corpo glorioso. Outra coisa que Paulo está falando é que semeia-se corpo em tesoura e ressuscita-se corpo glorioso. Olha aqui, ó, capítulo 15, versículo 42. Há corpos deformados, mutilados, enfraquecidos, doentes, porém o apóstolo Paulo diz que o corpo que vai ressuscitar é um corpo glorioso. Esse corpo vai brilhar como o sol no seu fulgor. Pastor, aquelas pessoas que morreram com câncer, pastor, aquelas pessoas que foram tragadas por fera, pastor, aquelas pessoas que desapareceram, não se sabe, foram engolidos por vulcão. Onde é que estão esses corpos? São corpos que morreram em tesoura, foram corpos que se desmancharam, não tem mais corpo, mas eles ressuscitarão em corpos gloriosos, perfeito. Olha que interessante, pastor, Daniel capítulo 12, versículo 2 diz: é muito dos que dormem no pó da terra. Daniel capítulo 12, versículo 2. Está falando de quem? Está falando dos que já morreram. Pastor, eles estão lá? Não, se por algum acaso você achar um dente de ouro, uma aliança, talvez você pode achar. As coisas que mais demoram para se desmanchar é o cabelo e os ossos. Pode achar lá, pode achar, mas o corpo você não acha, né? Mas estamos falando aqui, ó,
Daniel capítulo 12, versículo 2, é muito dos que dormem no pó. Se dorme no pó, já é pó, entendeu? Da terra ressuscitarão, olha só que diferença, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Todos os dois vão ressuscitar. Se o camarada morreu salvo, vai ressuscitar para vida eterna. Se ele morreu perdido, vai ressuscitar para vergonha eterna. Todos os dois vão ressuscitar num corpo diferente do que morreu, num corpo espiritual, não é esse corpo que nós temos, entendeu? Sabe por que não é esse corpo aqui? Porque se tu meter esse corpo no fogo, vai derreter, questão de minutos vai se desmanchar. Agora a Bíblia diz que no lago de fogo, entendeu? As pessoas vão queimar e não vão morrer. Vai ser eternamente esse tormento, esse sofrimento, entendeu? Outra coisa que Paulo fala aqui: semeia esse corpo em fraqueza, ressuscita esse corpo de poder. Opa, agora estamos falando uma linguagem boa. Olha só, capítulo 15, versículo 43, lê lá para nós. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Quando Jesus ressuscitou, ele estava numa sala fechada, sem abrir a porta. Ele saía dali, aparecia colar, numa escala de dedos, tá? Cristo entrava em lugares trancados, aparecia em lugares distantes, em questão de segundos. O corpo da ressurreição não estará mais limitado às leis da natureza e nem às leis da gravidade, entendeu? Pá, pum, apareceu lá do outro lado. Tá. Jesus estava aqui, daqui a pouco Jesus estava lá, daqui a pouco Jesus estava lá, estava num outro tipo de corpo. Pastor, e esse corpo aqui primeiro, para você sair, você já queima umas 3 calorias só para você sair. Quer ver pegar a velocidade, depois pega a velocidade não consegue parar, dependendo do peso, né? Bobear passa do ponto que é para parar. Mas naquele corpo, a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21 diz que transformará o nosso corpo abatido, esse daqui, ó, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O nosso corpo será idêntico ao corpo de Cristo quando ele ressuscitou. Interessante. Pastor, semeia esse corpo natural, ressuscita esse corpo espiritual. Capítulo 15, versículo 44. Corpo espiritual não é corpo etéreo. O corpo de Jesus, embora espiritual, era tangível. O que é isso, pastor? Ele podia aparecer, desaparecer, mas alguém podia tocar nele. Pastor, ele mostrou suas mãos com as marcas dos cravos. Ele não precisava de alimento, mas podia se alimentar, tá? O espírito não tem carne e osso como tem o corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição é espiritual, no sentido de que não tem mais o conflito entre o desejo da carne, o desejo espiritual. Reina supremo o espírito desse corpo. Não há mais guerra existencial dentro dele. Pastor, o corpo que Jesus ressuscitou é um corpo que não sentia fome, embora ele pôde comer. É um corpo que não sentia sono, porque ele já ressuscitou num corpo glorioso, tá? Corpo glorioso. Quando eu vejo falando sobre ressuscitar num corpo espiritual, esse corpo espiritual, nós iremos, caso nós tombar e ficarmos ainda esperando, né? Nós ressuscitaremos em corpo. Pastor, e nós que estaremos vivos, seremos transformados num corpo glorioso. Esse corpo glorioso vai ter mão, perna, rosto? Não sei, por quê?
Corpo é aqui na terra. Lá no céu é espírito. Espírito tem corpo? Não. Espírito é um ser incorpóreo, tá? Outra coisa que Paulo fala aqui ainda, a figura da carne. Paulo afirma o quê? A figura da carne. O apóstolo diz, capítulo 15, 40, 41, também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque até entre as estrelas e estrela há diferenças de esplendor. Agora estamos falando de corpos terrestres. Temos vários tipos de corpos aqui na terra, porém tem diferença do nosso corpo e do corpo de um animal. Ambos são animais, só que nós somos racionais. Entendeu? Pastor, olha que interessante. Existe diferença nos corpos celestes, sol, lua, estrelas na estrela, mas todavia estrelas são estrelas. Embora todos os corpos dos salvos na ressurreição estarão glorificados, nem todos os corpos terão o mesmo fulgor. Por quê? Daniel 12:2 fala: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Entendeu? Teremos ressurreição de dois tipos de corpos, de duas formas diferentes: corpo de glória e corpo de vergonha, tá? Mas ambos vão ressuscitar. Assim como a diferença entre estrelas no fulgor, assim também os corpos dos salvos vão diferir em glória uns dos outros. Todos os vasos estarão cheios no céu, embora haverá vasos maiores que os outros. Porque lá no céu haverá vasos maiores que os outros? Porque no céu haverá aqueles que vão destacar mais do que os outros. Não vai ter exceção de pessoa no céu, mas vai ter muita gente com a baita de uma coroa, de um galardão na cabeça. Vai ter gente no céu que não vai ter coroa, foi salvo mesmo pela misericórdia. Vai ter gente no céu que vai ter 1, 2, 3, 4, 5 coroas. Por que será? Por causa daquelas marcas, por causa do que sofreu aqui na terra, porque fez algo para Deus aqui na terra. A Bíblia diz que nós seremos julgados também pelas obras. O galardão no céu nós vamos receber pelas obras, pelo que nós fizemos para Deus aqui na terra. Se nós não fizemos nada para Deus aqui na terra, se tudo que nós fizemos aqui na terra foi para mim, foi para ti, foi para nós, para Deus não fizemos nada, nós não vamos receber nenhum galardão no céu. Pastor, mas a obra que eu estou fazendo aqui, ela tem uma presença grande. Dá para ver, pode ser, não sei. Mas vai ser julgado no quê? Vai ser provado no quê as nossas obras? Vai ser provado no fogo, pastor. Então não adianta ter volume, não adianta ter aparência. Tem que ter o quê? Tem que ter resistência, tem que ter firmeza, tem que ter durabilidade. É ouro, prata e pedra. Se for madeira, madeira é coisa da terra, é fácil pegar, só cortar uma árvore. Já disse esse estudo aqui um dia. Se for palha, melhor ainda, é leve, não dá canseira, né? Às vezes fazer a obra de Deus só vou quando eu estou bem de saúde. Quando eu não estou bem de saúde, eu não vou fazer. Pois é, isso é obra de palha, não vai valer em nada. Entendeu? Não vai valer em nada. Pastor, madeira, feno, palha, tudo coisa que o fogo vai... Ah, mas e o ouro, pastor? O ouro não é adquirido aqui em cima, o ouro é adquirido aqui embaixo. O ouro você tem que cavar para adquirir. A tua obra tem que ter o valor que nem ouro. Pastor, para mim adquirir ouro eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que suar, eu tenho que me prostrar, eu tenho que ir atrás. Aí sim a minha obra vai ser. Prata, mesma coisa. Pedras preciosas, a mesma coisa. Essas coisas, cara, tu não encontra em cima na superfície. Entendeu? Lá no céu nós vamos ser diferenciados com as nossas obras aqui da terra.
Pastor, e como é que foi as nossas obras aqui na terra? Foi obra sem fadiga? Pois é, pastor, se a obra está sendo sem fadiga, tu pode ter certeza que, se caso alcançar o céu, se a conformidade não te deixar aqui na terra, mas se caso alcançar o céu, tu pode ser provado pelo fogo. E aí? É palha, ferro, feno, ouro, pedras preciosas ou prata? Só Deus vai poder fazer isso. Mas Ele deixou escrito na palavra de Deus hoje, que lá vai ser provado pelo fogo. E tudo que é consumível pelo fogo vai passar. Mas as minhas palavras não hão de passar. E essas palavras estão conosco até hoje. Meus amados, vamos ficar de pé, agradecendo a Deus, que a irmã Eli estará adorando o nome do Senhor nesse momento. Que as nossas obras possam ser provadas pelo fogo. Que as nossas obras possam ser provadas pelo fogo, no nome de Jesus Cristo. Amém? A irmã Eli estará adorando o nome do Senhor. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava.